estamos iniciando mais um Haja Direito, esse que é um programa do curso de Direito da Universidade Católica de Pelotas. Nossa convidada de hoje é a professora Kay Prentice, que é uma líder mundial em círculos de conciliação, na verdade de círculos de construção da paz, trabalha com justiça restaurativa e esteve em Pelotas por ocasião do treinamento de 25 voluntários, entre eles, inclusive, 2 professores da Universidade Católica, dos cursos de Direito e de Psicologia, que estão, então, sendo treinados para trabalhar com justiça restaurativa, vinculados à Central de Mediação e Conciliação da Comarca de Pelotas. Também está conosco a professora Fátima, que vai intermediar a nossa interlocução e o nosso diálogo com a professora Kay, facilitando também aos telespectadores a compreensão, já que a Fátima fará a tradução, né, da entrevista de hoje. Eu quero agradecer à professora Kay por ter aceitado o convite de estar aqui na TV UCPEL e especialmente no programa Haja Direito. She is thanking you for being here in her program today. E vamos começar então pelo início das coisas. O que é justiça restaurativa? What is restorative justice? Restorative justice is a philosophy to guide us in our response when harm happens between human beings. A justiça restaurativa é uma filosofia para nos guiar quando ocorrem danos entre nós, seres humanos. A justiça restaurativa pode-se dizer também uma forma de solução de conflitos. Yes, because in a conflict, at least one party and sometimes both parties experience harm. And so this approach guides us in how to respond to that experience of harm. Porque quando existe conflito, uma das partes ou ambas as partes, elas sofrem algum tipo de dano. Então, a justiça restaurativa é uma maneira de nós respondermos, darmos uma resposta a como nós vamos reparar esse dano que surgiu ali. Uma forma de composição. It's a way of collective, finding a collective way to respond. Yes, the philosophy says that those people most impacted by the situation, those who might have caused harm and those who experienced harm, and the people who are close to them are the ones most able to understand the harm and repair that harm. And so it's the collective of those most impacted and some supporters from the community that make the decisions about how to repair the harm. Muito bem, então com a justiça restaurativa se reúnem as pessoas que sofreram o dano, as pessoas que causaram o dano, as pessoas que foram impactadas por esse dano também, que fazem parte da comunidade. Então, se entende que essas pessoas que foram as impactadas por esse dano são as pessoas que têm as respostas de como esse dano deve ser reparado para deixar o ambiente bom de novo. Muito bem. E os círculos de construção da paz? Eu fico pensando se eles seriam, então, o instrumento, né, para a efetivação da justiça restaurativa, seria isso? Okay, so peacemaking circles, are they a tool to make restorative justice happen? Yes, peacemaking circles are one of the processes that achieve restorative goals. Então, os círculos de construção de paz são um dos processos usados pela justiça restaurativa para se alcançar esses objetivos de reparar os danos. E como se constroem esses círculos? A minha pergunta vai na seguinte direção. Quem são as pessoas que devem fazer parte desses círculos de construção de paz, visando exatamente essa composição e essa justiça restauradora ou restaurativa? Who are the people who are part of the circle? So if there's a particular conflict,
the parties that are involved in the conflict are part of the circle. Se tem conflito específico, se convida as pessoas que fizeram parte desse conflito para virem para o círculo. And then supporters for each of those parties. E também apoiadores para cada uma dessas partes. And typically one or two community members who care about both of those parties but are not taking sides. E preferencialmente também se convida pessoas, uma ou duas pessoas da comunidade que conhecem as duas partes, mas que não estão tomando partido de lá ou de cá para ajudar a achar uma maneira de reparar. And one or two facilitators. E ou dois facilitadores. Quem são esses facilitadores? Ou que qualidades eles devem ter? De que maneira eles são preparados ou treinados? Enfim, quais as habilidades que esses na verdade, treinadores, né? Ou facilitadores, né? Eles precisam de ter? So who are the facilitators and what kind of abilities must they have in order to facilitate a circle? So many people would have the capacity to facilitate a circle. It could be people who are professional psychologists or social workers. Então, muitas pessoas poderiam ser facilitadoras desse processo. Pode ser psicólogos, pode ser assistentes sociais. But can also be volunteers from the community with no formal education. Mas podem ser também voluntários da comunidade sem uma educação acadêmica específica. They do need to have training in the circle process. Porém, eles precisam fazer treinamento para aprender o processo circular. But no formal education is required to attend a training. Mas não é necessário nenhum nível educacional específico para que faça parte desse treinamento. In a high school in the U.S., they train the students to facilitate circles for other students. Por exemplo, numa escola nos Estados Unidos, eles treinam os próprios alunos, alguns alunos dentro da escola, para que facilitem os círculos entre os próprios alunos, entre os próprios colegas. It's important to care about others. O que é importante? É importante se importar com os outros. And be willing to not be in control. E ter a disposição para não ter controle sobre o círculo. Because it's so important for the participants to work out the problems and find the solution. Porque é muito importante que se permita que os participantes resolvam o problema e encontrem as suas próprias soluções. It's important to be a good listener. Outra característica importantíssima é ser bom ouvinte. Muito bem. Eu fiquei pensando, enquanto a professora Kay referia, sobre essa questão da escola. E de uma possibilidade, então, de justiça restaurativa e de círculos de construção da paz em escolas. No Brasil, nós temos problemas importantes com relação à violência escolar, ao próprio bullying. E, então, esse é um ambiente que seria bastante importante e receptivo à participação dessas pessoas que se disponham a formar esses círculos. In the United States, the fastest growing area of applying restorative justice is in the schools. Nos Estados Unidos, uma das áreas que vem crescendo mais rapidamente na aplicação de justiça restaurativa através dos círculos são as escolas. Particularly in urban areas, we have great difficulty with violence, and bullying is a problem across the country.
E principalmente nas áreas urbanas, nós temos muitos problemas com violência, com bullying nas escolas, então, pelo país inteiro. And the research indicates that one of the best prevention measures is to create an environment where all students feel they belong. E aí uma das melhores maneiras de prevenir a violência é criar um espaço onde as pessoas, onde os alunos sentem que eles pertencem àquele espaço. And the restorative practices, especially the peacemaking circle, are very effective at creating community bonds and creating a space where people feel they have voice and they belong. Então, as práticas restaurativas e, mais especificamente, o Círculo de Construção de Paz são ferramentas importantes para criar o espaço onde as pessoas envolvidas sintam que elas têm voz, que a sua voz está sendo ouvida e criar um espaço de pertencimento. In schools, the circle is an intervention process when there is a conflict and also a prevention process. Nas escolas, o Círculo de Construção de Paz vai atuar tanto na prevenção de violência, prevenção de conflitos, bem como na solução de conflitos, na resolução de conflitos. É importante nesse aspecto escolar a participação, vou chamar assim, das instâncias formais ou do diretor da escola, do professor que é da comissão pedagógica da escola, do representante do núcleo de alunos. One of the best ways to start a program of peacemaking circles in schools Uma das melhores maneiras de se começar um programa de círculos de construção de paz na escola is to start with the teachers and the staff. É se começar a usar os círculos com os professores e com a equipe de trabalho da escola. To use circle to build community among the adults. Usar-se o círculo para construir comunidade entre os adultos daquela escola. So that it's a stronger community for holding the children. Para que se torne uma comunidade mais forte para abraçar essas crianças, para comportar essas crianças. And then it spreads to using it with the children. E depois, então, ele se estende e começa a ser usado com as crianças, com os jovens. É certo que a justiça restaurativa não se esgota, por óbvio, na questão escolar. Nas comunidades, nos bairros, por exemplo, é possível também fazer um trabalho nesse sentido? You are not going to use the restorative justice just in schools, and talking about communities, is it possible to use restorative justice in neighborhoods? Yes. Restorative justice is very helpful for neighborhood conflict. A justiça restaurativa ajuda muito quando há conflitos de vizinhança. And for helping neighbors to get to know each other. E para ajudar a fazer com que os vizinhos se conheçam melhor. So if one neighbor is struggling, other neighbors can help that one. Então, se houver um vizinho que esteja atravessando algum problema, os outros vizinhos vão poder ajudar de alguma forma. It's a very helpful tool for creating healthy community. É uma ferramenta muito preciosa para se construir uma comunidade mais saudável. Uma outra ideia que me ocorre é justiça restaurativa no âmbito familiar. Restorative justice in the family. Especialmente a que envolve a questão da violência doméstica, Especially the one involving violence, domestic violence, da dependência química. of drug addiction. Há experiências nesse sentido? São Are there exitosas? experiences in that field? Are they successful? Yes, there are experiences with all of those family situations. Sim, nós temos experiências com todas essas situações familiares. In
in one area of Minnesota, they're using circles for families where the children have been removed because of child protection concerns. Nós tem uma área dentro do estado de Minnesota em que eles estão trabalhando com famílias em que as crianças foram retiradas de casa por medida protetiva. And they've been successful at creating plans that involve extended family and neighbors and friends in creating safety for the children. E aí eles foram muito bem sucedidos em criando um espaço em que trazem juntos para o círculo a família extensa, vizinhos e amigos, para elaborar um plano em que seja possível haver uma segurança para as crianças. There are very few programs in the U.S. where they're using it for violence between partners. E existem poucos programas nos Estados Unidos para lidar com problemas de conflito entre o casal. Those have been successful and they need to be very carefully done. Esses programas são poucos, mas têm sido muito bem sucedidos, e a recomendação é que se tenha muito cuidado quando se for trabalhar com esse tipo de problema. Not all cases of domestic violence are suitable. Nem todos os casos de violência doméstica são adequados para se usar a justiça restaurativa. And sometimes they work with the victim and the offender separately. E às vezes eles trabalham com vítima e ofensor separadamente. In any case, anyone working on domestic violence cases should be very knowledgeable about the dynamics of family violence. De qualquer maneira, quem for trabalhar com casos de violência doméstica tem que ter muito conhecimento sobre a dinâmica da violência doméstica. But the circle provides hope for a better way. Mas o círculo, ele traz esperança para se encontrar uma maneira melhor de agir. Esses círculos de construção da paz e a justiça restaurativa como um gênero, isso deve ser um processo contínuo? A minha pergunta vai na seguinte direção: eu posso ter a formação de um círculo para atender uma situação específica e temporária que se resolve, mas também posso ter a necessidade e até a indicação de um trabalho permanente, de um trabalho que se estenda, como por exemplo na escola. Oh yes, in schools, the circle is an ongoing process that's used in a classroom all year long. Por exemplo, nas escolas, o círculo de construção de paz é um processo contínuo que acontece no decorrer de todo o ano escolar. It could be similar in a workplace, that a circle is a part of the way the staff or a group of workers meet on a regular basis. Também pode ser utilizado no local de trabalho, que aí os funcionários vão se encontrar regularmente no formato do círculo. And in a few places, neighborhoods create a circle that just goes on and on. Em alguns lugares, os próprios vizinhos criaram um grupo e fazem círculos que vão continuando e continuando. Uhum. But sometimes it's a single circle when there's a particular incident that needs to be resolved. Mas muitas vezes é um círculo que é feito para resolver um incidente específico que aconteceu. Uma outra indagação. No âmbito da criminalidade, ou seja, justiça restaurativa criminal, é possível também um trabalho nesse sentido? Yes, that's where we started. É possível, tanto é possível que foi aí que nós começamos. Our first use of circles in the United States was for criminal cases. O
primeiro uso dos círculos de construção de paz nos Estados Unidos foram para casos criminais, de crime. E em qualquer situação criminosa, em fatos criminosos de menor gravidade ou não? In any situation or just for minor offenses? The work in Canada, they did circles with quite serious offenses. O trabalho no Canadá trabalhou com círculos de construção de paz em crimes bastante sérios. In the United States, it's been less serious offenses. Nos Estados Unidos se trabalha com crimes de menor potencial ofensivo. E de que modo se operacionaliza esse trabalho, especialmente da aproximação da vítima com o ofensor? And operationally, how does it work when it involves victim and offender? So before bringing them together in the circle, Antes de juntar os dois em um círculo, we would do circles separately with the victim and the offender. se fazem círculos separados com a vítima e com o ofensor separadamente. The circle for the victim is a healing circle to support that person. O círculo para a vítima é o que nós chamamos de círculo de cura, que é para dar apoio para a vítima naquilo que lhe aconteceu, To understand what the harm was and think about what's needed to repair the harm. para pensar qual foi o dano que ocorreu e o que precisa para reparar esse dano. A separate circle with the offender will explore the underlying causes of the crime. E um círculo separado com o ofensor vai explorar, vai buscar quais foram as causas subjacentes que o levaram a cometer aquele crime. Both of those circles will have a few community members as well as supporters for the victim and the offender. Nesses dois círculos da vítima e do ofensor, se convidam membros da comunidade para apoiar a vítima e no círculo do ofensor, membros da comunidade para dar apoio ao ofensor. And those two groups come together to decide the sentence for the offender. E aí esses dois grupos se juntam e é feito um círculo maior, então, para decidir qual é a sentença que será dada para esse ofensor. And the sentence will address those things needed to repair the harm. E a sentença vai focar no que é necessário fazer para reparar o dano causado à vítima. And those things necessary to address the underlying causes. E o que é necessário para focar também nas causas subjacentes. So the goal of the sentence is to repair the harm and prevent the crime from happening again. O objetivo do círculo, então, é reparar o dano e ter a prevenção para que não aconteça de novo, para que não se repita. And then typically the circle will continue to meet to support the offender in fulfilling the sentence. E de uma maneira bastante típica, esse círculo vai continuar se encontrando para ajudar, para dar apoio ao ofensor, para que ele cumpra aquilo que foi acordado. É importante nesse círculo, especialmente na questão criminal, a participação da autoridade ou da instância formal, do juiz. E de modo geral, inclusive nos demais âmbitos da justiça restaurativa, a participação das autoridades, prefeito, o promotor de justiça, o vereador, o presidente da associação de bairros, ou seja, essas pessoas, elas devem fazer parte, elas são importantes também a participação delas no círculo. Okay, and in other circles, should the mayor be invited? Should the president of the city council be invited? Should authorities be invited to the circles?
For the justice circles, if it's a more serious offense, it's important for the judge, the prosecutor, and the defense attorney to be present in the circle. Para os casos mais sérios judicializados, é importante a presença do juiz, do promotor, do advogado de defesa. For less serious offenses, it's not necessary for them to be there. Para ofensas menos sérias, então não há necessidade das autoridades estarem presentes. But I'd like to point out that they are there not as a judge, not as a... Yes. Yes. When a judge sits in a circle, or a prosecutor or a defense attorney, quando juiz, promotor ou advogado de defesa fazem parte do círculo, they sit as a participant equal to everyone else. Eles estão no círculo como participantes com o mesmo poder de todos os outros participantes ali. Their voice has no more weight than anyone else's. A voz dessas autoridades não tem peso maior do que a voz dos outros participantes. But their concerns are a legitimate interest in finding the solution. E a sua preocupação é uma preocupação legítima de encontrar uma boa solução para aquele caso. Just like everyone else in the circle. Assim como todos os outros que estão participando ali. Yes. Mayors and members of City Council. Os prefeitos e presidentes da Câmara de Vereadores, por exemplo. I think when there are neighborhoods using circle and trying to make the neighborhood better, that it would be very helpful for those authority figures to come and listen. Então seria muito importante, por exemplo, num círculo que uma comunidade está fazendo para conseguir melhorias para o seu bairro. Então, nesse tipo de círculo, é muito importante que haja a participação dessas autoridades, prefeito, vereadores, presidente da Câmara. Or if a mayor and a city council are thinking of making a new rule or regulation. Ou se a prefeitura e a Câmara de Vereadores estão pensando em ter uma nova lei, uma nova regra para a cidade. It would be good for them to go to different neighborhoods and sit in circle to hear how the neighborhood would be affected by that regulation. Seria importante que essas autoridades fossem aos diferentes bairros, sentassem em círculo e escutassem o que essas pessoas têm para lhe dizer. Muito bem. Eu quero agradecer a presença da professora Fátima. Infelizmente, o programa está chegando ao seu final. Um grande prazer recebê-la aqui na Universidade Católica e especialmente aqui no programa Haja Direito do curso de Direito. Muito obrigada. Muito obrigada. Aos nossos telespectadores, até um próximo Haja Direito.